السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar sobre o jovem abençoado. A primeira questão que colocamos é: quem é o jovem abençoado? Aqui nós vamos dividir sobre essa questão duas partes. A primeira parte é o próprio jovem, para adquirir a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda parte tem a ver com aquilo que é a própria bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah abençoá-lo, para Allah abençoar esse jovem. Inshallah, espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda uma boa compreensão, pois a juventude no Islã ela tem muita importância. Sabem que os jovens muçulmanos eles desempenharam papéis extremamente importantes naquilo que é o desenvolvimento do Islã. E o Islã continua abençoando, continua colocando muitos jovens na dianteira para muitas situações que nós próprios muçulmanos nem percebemos. E é importante também dizer que o jovem que nós iremos falar hoje, que significa jovem abençoado, ele tem as suas características para se considerar jovem abençoado. A primeira característica é aquilo que é a crença do próprio jovem. O que ele crê? Como é que o jovem tem a crença em Allah subhanahu wa ta'ala? Qual é a sua convicção? Qual é a sua orientação? Porque não é toda a orientação do jovem, da crença do jovem, que leva o jovem a conseguir a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Colocando a questão da crença sobre a bênção, a crença para o jovem adquirir a bênção. A primeira é de que a bênção é dada por Allah. A bênção, o dador da bênção é Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe algo que abençoa neste mundo além de Allah. É Allah quem abençoa o local, é Allah quem abençoa a pessoa, é Allah quem abençoa o dia, é Allah quem abençoa a semana, é Allah quem abençoa, vamos lá, a noite, é Allah quem abençoa a comida, é Allah. Tudo, o dador da bênção é Allah. Tudo aquilo que lhe foi dito, que é abençoado, quem colocou a tal bênção lá, é Allah subhanahu wa ta'ala. E aquilo que é abençoado por Allah, subhanahu wa ta'ala, é algo para nós adquirirmos, faz parte da adoração. O que significa? Buscar ser abençoado por Allah é algo que faz parte da adoração, porque a benção em si, a busca da bênção em si é algo que está ligada na adoração, não é algo que está por acaso. A bênção não está à venda, a bênção não se adquire por esperteza, a bênção não se adquire por ser inteligente, a bênção não se adquire porque você sabe ou não sabe, a bênção adquire-se por meio da adoração. E o princípio básico sobre todo tipo de adoração ou toda prática que tem a ver com adoração, o princípio básico é tawqifiyya. O princípio básico é tawqifiyya.
tawqifiyya, o que significa tudo que tem a ver com adoração já está pré-estabelecido. O que significa? Não é você jovem que vai fazer algo para adquirir bênção e isso lhe abençoar. Esquece. Isso aí é mentira. Não é você que acha que isto vai me abençoar e é abençoado. A bênção não é adquirida por achismo. A bênção não é adquirida por inovação. A bênção não é adquirida por colocar Alcorão, ler Alcorão 50, 70 vezes, versículos ali, mais algumas coisas, sentar num lugar assim, onde o próprio legislador, que é Allah subhanahu wa ta'ala, não lhe ordenou a fazer, ok? Algo que Allah não lhe ordenou a fazer e você faz, não adquire a bênção. Você sendo jovem, não vai conseguir adquirir a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala enquanto não fizer aquilo que Allah lhe orientou em conformidade ao Sagrado Alcorão e a Sunna. O jovem tem que estar ligado nisso. Tudo, a bênção faz parte da adoração. Esta é a primeira coisa, né? E o dador da bênção é Allah. Esta tem que colocar na cabeça. Quando estiver a procurar bênção, dador da bênção é Allah. E tudo que faz parte da bênção, ou a busca da bênção, procurar adquirir bênção, faz parte de adoração. É algo que já foi pré-estabelecido por Allah, o que significa al-ibadatu tawqifiyya. A adoração é algo que já está estipulado, as regras, já condições, já está colocado lá como, já está colocado tudo, ok? Já é um pacote completo. A adoração, Allah trouxe para nós no seu pacote completo. Não deve acrescentar algo e nem deve extrair algo. Não deve adicionar nem substituir, ok? Deve fazer com exatidão. Esta é a primeira coisa que o jovem que está à procura da bênção deve saber. Aqui, a segunda coisa que vamos falar sobre a mesma questão que tem a ver com a bênção, tem que saber duas coisas. Existem dois tipos de bênção diante de Allah. O jovem tem que saber isso. Existem dois tipos de bênção. Um é diferente do outro. Ambas são bênçãos de Allah, ok? Ambas são bênçãos de Allah, mas uma é diferente da outra. O primeiro tipo de bênção chama-se al-barakatu zatiyatu muntaqila. O que significa é aquela bênção que Allah atribui a um certo local, ou a uma certa pessoa, ou a um certo dia, ou a um certo, a um certo mês, ou a uma certa prática. E esta prática por si só, quem alcançá-la, conquista a bênção. O que significa, é uma bênção que está lá, em que tu, por estares lá, adquires a bênção. Ela é uma bênção transmissível. Está claro até aqui. Al-barakatu zatiyatu muntaqila. Muntaqila. Zatiya, na sua forma, na sua essência, ela já foi abençoada por Allah. A sua forma já foi abençoada. E ela passa para outra pessoa. A pessoa recebe. E, islamicamente, este primeiro tipo de bênção, islamicamente, conforme a Sunna, islamicamente, a única criatura, a única prática, o único momento, dia, qualquer coisa que você quer colocar lá, que fosse possível de ser transmissível ou passar por um lado para o outro, chama-se profeta. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. O que significa ele em pessoa colocava algo abençoado. Ele em pessoa era abençoado por Allah e ele abençoava o resto. Abençoava o resto em todas as formas.
abençoava na palavra. O que significa? Se o profeta sallallahu alaihi wasallam dissesse esta árvore, comece uma árvore qualquer, uma planta qualquer, uma fruta qualquer, que ele viesse comer daquela planta, se viesse sentar na sua sombra, aquele local adquiria a bênção do mensageiro de Allah. Aquele local adquiria a planta, adquiria a bênção do mensageiro de Allah. Ok? A comida dele adquiria a bênção do mensageiro. Ele abençoava a comida que ele comia. A comida já é abençoada por Allah. Vamos ver no outro tipo de bênção. Mas por estar na posse do mensageiro de Allah, 5 pratos de arroz. Todos foram confeccionados, ou quem fez os 5 pratos de arroz é uma pessoa. E essa pessoa distribuiu para 5 pessoas, e uma dessas 5 pessoas é o mensageiro de Allah. A partir dali, dos 4 não são abençoados como é o prato do mensageiro de Allah. O prato do mensageiro de Allah abençoava os restantes pratos de arroz que estavam ali. E esse tipo de bênção chama-se al-barakatu zatiyatu muntakila. É uma bênção que transmite, na sua essência, ela é abençoada por Allah e repassa para o outro. Então você jovem que procura a bênção hoje na mão de alguém, ok? Quando está no Kaaba, Sharif, né? Kaaba, você quando faz, esfrega assim, colocar aqui, Kaaba, não vai te abençoar. O dia não vai te abençoar. Essas mensagens, você, Juma Mubarak. O dia da sexta-feira não te abençoe. Por dia de sexta-feira por si só. O dia não é transmissível para si. O dia da sexta-feira, a noite da sexta-feira, tudo isso não chega a transmitir bênção para ti. Ok? Pela sexta-feira em si, pelo dia em si, pela noite em si, ela não repassa a sua transmissão para outra. O sagrado Alcorão, você pegando, colocando, esfregando, é abençoado sim, mas ele não repassa a bênção para ti, jovem. Então você, para ser um jovem abençoado, tem que saber onde procura a bênção. Vamos na segunda forma de bênção. Chama-se al-barakatu ma'nawiyatu lazima. Significa aquela bênção que Allah abençoa no seu significado permanente, contínuo. Ok? Allah abençoou o dia da sexta-feira. Esse dia, no seu significado, é um dia abençoado, continuamente até no dia de Qiyamah. Allah abençoa a noite de Qadr. Vai ser abençoado nesse dia no seu significado do dia, ok? Não a noite em si, ok? Mas o significado da noite é abençoada, ok? Então tem coisas que você procura lá, ok? Mas a noite em si já não. Ela, na noite de coisa assim, caem os anjos, caem tudo isto no seu significado daquela noite. Ok? Mas ela não transmite a bênção dela para si se tu não entrares no seu significado. O que significa? Tu precisas de colocar lá. Tu precisas de procurar aquilo que está lá, aquilo que lá foi dito. Na sexta-feira, tu precisas de procurar aquilo que foi dito para adquirir a bênção. Ok? Não fica sexta-feira sentado, por exemplo, e dizer vou adquirir a bênção. Não fica na noite de Qadr sentado, dizendo que vou adquirir a bênção. Não fica no mês de Ramadã sentado, dizer vou adquirir a bênção. Não fica no Haram Sharif, lugar abençoado, mesquita que você frequenta, lugar abençoado. São lugares onde já foram abençoados por Allah. Ok? Então, elas são abençoadas no seu significado, no seu sentido perante Allah subhanahu wa ta'ala.
O que significa aquela sexta? As práticas da sexta-feira, entendeu? Aquelas práticas, o Salatul Jum'ah, aquele khutbah, aquela coisa do Salat, aqueles componentes todos abençoam o dia da sexta-feira. O Ramadã, o jejum que vem complementado, os muçulmanos que estão de jejum, o sagrado Alcorão que vai ser recitado até na noite de Qadr, complementam no seu significado aquilo que se chama o quê? A noite de Qadr. Então, você pegar uma tâmara, a tâmara em si, algo abençoado, a tâmara está abençoada. A tâmara em si, você colocar no bolso, dizer, ela vai me abençoar, porque tâmara é abençoada. Mas se eu coloco ela no bolso, vai me abençoar? Zero. Escreveu na água. Não vai te abençoar em nada. Porque ela tem um significado de bênção. É uma fruta abençoada. Ela é uma fruta abençoada. Mas quando você faz aquilo que lhe foi dito por Allah para adquirir a bênção, consegues adquirir a bênção. Ok? Como o profeta sallallahu alaihi wasallam te disse, faça isso, come tâmara assim, faz assim, consegues. A tâmara em si, por sua natureza, é nutriente, tem coisas assim, mas a bênção, a questão da bênção, ok? Benefícios dela é uma coisa, é outra coisa que nós estamos a dizer a bênção, algo que te abençoa. E a bênção significa quando Allah te concede êxito sobre algo, sucesso sobre algo, abençoa, Allah dá um aval bom, quer dizer, Allah concede a bondade muito grande, abrangente, uma bondade inúmera. A tâmara em si não faz. Água de Zamzam é abençoada, ok? Agora, se ela água em si, você cozinha para casa, leva de Meca, põe em casa. Dizer, a partir de hoje, a água que vamos usar aqui em casa, só água de Zamzam só. Você adquire a bênção sem fazer aquilo que Allah e seu Rasul lhe disseram. Então, você não adquire em nenhuma bênção. Se faz, como você faz? Agora, você faz tawaf, por exemplo, né? Faz 7 voltas, mashallah, em Meca. Depois vai beber a água de Zamzam, mashallah. O que você adquire aí, você está a complementar algo que lhe foi dito. Complementa isto, mais isto, mais isto. Ok. Mel abençoado. Leite abençoado. Mas o quê? Tanta coisa aí abençoado. O mel em si, se você não usar para outras coisas, para adquirir a bênção da cura, a bênção, ele pode curar, cura. Mas a bênção da cura já é outro ponto. Ok? A bênção da cura é aquela cura kamil. É uma cura completa, ok? Então você tem que ir em conformidade ao ensinamento do mensageiro de Allah para você adquirir a bênção. Ela no seu significado, o significado dela, o que significa? O que significa isso tudo? É abençoado. Mesquita, abençoado. Lugar abençoado, ok? Você se senta lá na mesquita, dizer que só vou adquirir a bênção da mesquita por causa disso aqui. Não. É de adquirir a bênção da mesquita. Se você faz aquilo que é mesquita para ser feito, você adquire a bênção. Já está claro até aí. A partir daqui você já conhece como alcançar a bênção. E a regra número 1. A regra, depois disso tudo, você saber da dor da bênção Allah. Saber que toda bênção ou a busca da bênção faz parte de adoração. Se você sabe disso. Terceiro, quantos tipos de bênção existem? E qual é a diferença entre uma da outra? Ok? O quarto, você já vai fazer aquilo que tem a ver com a busca da bênção. O jovem abençoado, quando vai buscar a bênção, já usa a regra. La yajuzu fi tabarrukin. Está aí, é regra. Não é permitido na busca de ser abençoado ou adquirir a bênção bizatin por um ser, por algo na sua essência, na sua existência, por algo, por alguém que tem uma essência abençoada.
bizatin, ou bizamanin, ou por algum tempo, que é abençoado, seja no seu significado, ou seja na sua essência. Ou bimakanin, ou seja por algum local específico, que considera-se abençoado. Illa bima dalla alayhi dalilu sahih. Somente vai buscar conforme as evidências do Alcorão e da Sunna lhe orientam. Jovem abençoado, a regra é: a busca da bênção não lhe é permitido fazer essa busca da bênção para adquirir a bênção por algo na sua essência ou pessoa na sua essência. Olhando aqui, por exemplo, existia o profeta, sallallahu alaihi wasallam, existia Abu Bakr, existia Umar, existia Uthman, existia Ali, existia Muawiyah, existia outros, Zubair, existia muito outros, Aisha em companhia. Os companheiros do profeta procuravam adquirir bênção no profeta através da sua roupa. Lembram o hadith de Abdullah, que seu pai era um hipócrita, chefe da hipocrisia, né? Quando faleceu, ele foi pedir a vestimenta do profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer isso como mortalha para o pai, para que Allah abençoe ele através da roupa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ok? Dinheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas procuravam essa bênção. Companheiros do profeta procuravam adquirir essa bênção no dinheiro do profeta, na súplica do profeta, pedindo a ele: faz um dua para nós, não por ser só mensageiro de Allah, mas saber qual é o valor da bênção da súplica dele. Hadith de Abu Huraira, hadith de muitos outros, que pediu para que o profeta fizesse súplica a favor da mãe dele, que insultava o profeta, o Islã, para que ela se convertesse ou entrasse, abraçasse o Islã. Então os companheiros procuravam isso. Comida do profeta. O resto de comida do profeta, as pessoas procuravam encontrar isso. Aquele resto de comida do profeta, mesmo que caía no chão, a ablução d'água, a água que o profeta fazia, ablução. Os companheiros procuravam aquela água, sabiam que era abençoado e procuravam a bênção. Mas não fizeram isso para Abu Bakr, não fizeram isso para Umar, não fizeram isso para mais ninguém. Não lutaram para conquistar ou obter uma bênção para mais outra pessoa. O único que eles fizeram isso para ele é o profeta, porque sabiam que era aquela bênção que era transmissível. Agora, por que não fizeram por Abu Bakr? Porque Abu Bakr também é abençoado, companheiro do profeta, né? Viveu com o profeta, andou com o profeta, né? Dormiu com o profeta, ficou no lugar com o profeta. Por que ele adquiriu para ele a bênção que esteve com o profeta? Mas ele já não pode repassar o que ele passou para os outros. Não pode dizer que agora eu sou abençoado, eu estive com o profeta, diante aquilo que eu pegar, não sei o que é. Isso tudo é charlatanismo. Charlatão é que faz isso. Ok? Abu Bakr nunca abençoou ninguém, dizer que eu sou abençoado, estou aqui para vos abençoar. Nunca. E ninguém lhe procurou para fazer isso. Ninguém procurou Abu Bakr, nem Umar, nem Uthman, nem Ali. O profeta sallallahu alaihi wasallam, imagina a esposa dele. Imagine a esposa. Imagine Ummi Aisha, radiallahu ta'ala anha wa ardaha, que abraçava ele. Ok? Imagine quão abençoada ela estava. Dormia com ele, amanhecia com ele. Ok? Quão abençoada ela estava.
ninguém lhe procurou. Aisha, né? Para dizer, abençoa minha mãe. Estou doente, está uma dor de cabeça, coisa lá, tua mãe é abençoada. Você jovem não pode entrar nessas vias. Ok? Não pode. Então não é permitido para certa coisa específica ou tempo específico. Ok? Pessoa ou coisa qualquer em específico. Tempo específico. Não se pode procurar bênção num tempo específico. Um lugar específico. Ou qualquer outra coisa. Sem que Allah e o seu mensageiro te orientem a fazer isso. Para você procurar bênção num certo local, é porque Allah te disse que procure a bênção ali, serás abençoado. Ok? Onde Allah não te disse ir procurar a bênção, não vá. Onde o profeta não te disse ir procurar a bênção, seja dia, seja local, seja tempo, seja época, seja qualquer coisa, não vá. Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando disse, por exemplo, al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakatu ma'akabirikum. A bênção está que procurais. Poderás encontrar junto dos vossos homens idosos. Já dá para perceber. Al-barakatu, hadith. Al-barakatu sahih. Al-barakatu ma'akabirikum. A benção que procurais. Jovens, poderás encontrar com os vossos mais velhos. Os idosos. Como é que é? Através do teu cuidado. Já viu aí? Aqui está-se a falar al-barakatu ma'anawiyatu lazima. Nesse hadith. Al-barakatu ma'akabirikum. Esse é um barakatu ma'anawiyatu lazima. O que significa, tu tens que fazer algumas coisas aqui para adquirir a bênção. O que significa, encontras um homem idoso, um velho, dás assistência. Entendeu? Cuidas bem dele, dás de comer, vestes a ele, tratas bem a ele, até que ele, por satisfação, aquela coisa toda, não sei o quê, faz uma súplica a favor de ti. Por exemplo, um muçulmano, um homem de barba branca, por exemplo, ok? Um cego, um velho com deficiência, seja de andar, de comer, de vestir, de tomar banho, de não sei o quê, teu tio, teu avô, quando é teu familiar, teu não sei quem, pessoas assim próximas, mas idosa, está com limitações de fazer certas coisas. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer, al-barakatu ma'akabirikum, então procurai a bênção neles. Em outro lado, al-barakatu ma'akabirikum, procurai ser abençoado nos moços idosos através dos seus conselhos. Por exemplo, pela sua experiência. Jovem não pode descartar a experiência dos mais velhos, o conhecimento dos mais velhos. O conhecimento por experiência chega a ser válido por conhecimento de causa. Você saber que 1 mais 1 é igual a 2 é causa. Por experiência, pode alguém te dizer 1 mais 1 pode ser igual a 3. Pode ser igual a 4. Por experiência, você precisa ouvir aí a lógica dessa informação. Por quê? Quem desrespeita a experiência dos mais velhos, jovem, não faz parte da Sunna. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu da experiência de Musa alaihi salam, quando estava no Mi'raj, né? Allah lhe deu 50 salates. Quando Allah lhe dá 50 salates, encontra Musa. Musa diz o quê? Inni qad jarrabtu an-nasa min qablik ou qablak. Eu já tive experiência de lidar com as pessoas antes de ti, ó Muhammad. Por isso volta e disse, teu povo não irá conseguir fazer 50 salates. Volta, vai pedir Allah redução. Ok? Então, Musa aqui estava a dar a experiência dele com Bani Israel. E Musa
aconselhou o mais novo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad ouviu o conselho do mais velho. Não disse, olha lá, moça, vê onde você está, onde eu estou, de onde eu venho. Eu tenho privilégios que você não tem. Então o jovem tem que ter esse conhecimento que os mais velhos, a experiência deles é uma bênção na tua vida. Respeitá-los, ouvir, conquistar o duá deles, a súplica a favor dele, a favor de ti, deles, é importante. O profeta sallallahu alaihi wasallam até ganhou a questão do ghil. Hadiths que estão no livro de Imam Muslim, rahimahullah ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: كنت أريد أن أنهاكم عن الغيلة. Ok? Desejava eu proibir vocês de fazer ghila. Ghila é o quê? O homem manter relações sexuais com a sua esposa no período da amamentação. A mulher está a amamentar. Criança de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. O profeta está a dizer, eu gostaria de proibir vocês de fazer isso. فرأيت الفارس والروم. Vi que os persas e os romanos. Viu o quê? Viu a experiência de outros povos. Aqui, os outros povos persas e romanos. Romanos quem são? Cristãos, digamos assim. Os persas quem são? Adoradores de fogo. Vi que eles, aqui ele nem olhou a parte religiosa, olhou a parte de um assunto, vamos lá, assunto que tem a ver com a experiência da vida, entendeu? Vi que vocês necessitam de manter relações sexuais com as vossas esposas no período em que elas estão a amamentar. Por quê? Numa outra narração que ele diz, chega o homem a engravidar a mulher dele, né? E isso, essa coisa, já a criança já vai mamar, já não vai latar, não vai mamar um leite nutritivo, vai mamar outra coisa, isso vai prejudicar a criança. Então desejava proibir isso. Então deixavam vocês e as vossas esposas 2 anos amamentarem a criança sem vocês mexerem nelas, para a criança ter aquele leite ainda bem fresco e nutritivo da mãe. E isso ajudava para o crescimento, a inteligência da criança, porque o leite da mãe é muito importante naquilo que é o desenvolvimento físico, psicológico da criança e a saúde da criança. Então, se a mãe engravidar nesse período, e a mãe, sem saber, vai amamentando a criança vamos lá, pode ser 2 semanas, 1 semana, 1 mês, a criança ainda mamar sujidade, em outras palavras, podia prejudicar ele na fraqueza, como disse noutra narração, que o ghila pode derrubar um homem durante a batalha sem saber por que ele morreu na batalha. O que significa? Um homem que está na batalha, no campo de batalha, no seu cavalo, porque necessita de força, e ele já vem com fraquezas, doenças, quer dizer, no seu crescimento, por não ter uma nutrição boa da mãe, então ter aquela sujidade lá, né? Não mamar conforme, não ter aquele leite, aquela coisa toda. Então ele pode cair do seu cavalo e perder a vida sem se saber como é que ele morreu. Quem lhe atacou? Só caiu do cavalo e morreu. Então aqui está a falar de ghila, as consequências de ghila. Então ele disse, mas já vi que os romanos e os persas praticam a ghila e isso não lhes não causa problema algum para eles. Então, se eles são pessoas, nós também somos pessoas. Não há diferença entre eles e nós. Então, nós podemos também praticar, né? Então, aqui o profeta vai buscar experiência através de outros povos, até não muçulmanos, mas não é experiência religiosa, é experiência de vida mundana, ok? Não nega alguns momentos, assuntos que têm a ver com o mundo,
procurarmos experiências de outros povos, assuntos que têm a ver com ensinamentos, quiser assim, algum conhecimento que os outros têm que são benéficos para o nosso dia a dia, o nosso mundo, nosso trabalho. Não queremos experiências de outros na adoração. Como disse, a adoração é tauqifia. Aqui estamos fora da adoração. Então, o jovem tem que saber que é importante buscar experiência dos mais velhos. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Al-barakatu ma'akabirkum. Buscai a bênção que procurais, a bênção está com os vossos mais velhos, idosos. Respeitai-os. Tenham boa convivência com eles. Tratai-os bem. É esse o significado. Então, a outra coisa, hadith de Uqbata bin Amir, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. E este hadith foi narrado por Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullahu ta'ala. Narrou também Imam Abu Ya'la al-Musili, rahimahullahu ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está a dizer, hadith muito bom, alhamdulillah. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Inna Allah la yu'jabu min ash-shab laysa lahu sabwa. Inna Allah la yu'jabu, ou Inna Allah la ya'jabu min ash-shab laysat lahu sabwa ou sabwa. Allah aprecia aquele jovem que não tem inclinações para o desvio. Allah, escutar bem, por favor. Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah la ya'jabu min ash-shab laysat lahu sabwa. Allah aprecia. Você jovem, gostaria de ser apreciado por Allah. Jovem, quer que Allah te aprecie. Allah goste de ti. Inna Allah la ya'jabu min ash-shab laysat lahu sabwa. Allah aprecia aquele jovem. Allah tem um apreço por aquele jovem. O apreço aqui é uma coisa com mais carinho, com mais amor, uma coisa que você aprecia, uma coisa que te dá mais atração, mais gosto. Allah gosta de ver um jovem que não tem tendências para o desvio, tendências para a inovação, tendências para o shirk, tendências para o pecado. Aquele jovem que mostra firmeza na sunnah, aquele jovem que mostra firmeza em seguir os passos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na crença, no conhecimento, tal como na sua prática. Como a primeira geração praticou o Islã. Allah aprecia de ver um jovem não desviado. Não pode ser o jovem que está na linha de frente da inovação. Allah não aprecia. Quando o jovem é quem comanda a bid'a, o jovem que apoia a bid'a, o jovem que apoia o haram, o jovem que apoia o desvio. O jovem abençoado é aquele que não tem tendências para o pecado, não tem tendências para o haram, não tem tendências para a inovação, não tem tendências para aquilo que é o desvio. Allah gosta de ver um jovem seguindo o mesmo caminho que seguiu o companheiro de Allah, os companheiros do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus tabi'is, mashallah. Esses ahli sunnas, jovem quando é ahli sunnah, Allah gosta de ver um jovem ahli sunnah.
Ok? Um jovem amante da sunna, uma sunna concreta, uma sunna com dalili, uma sunna com orientação, uma sunna com dalili. قال الله قال رسول قال أبو بكر قال أوزاعي قال مالكي قال شافعي ما شاء الله. Hadith sahih, hadith não sahih, hadith não autêntico, hadith autêntico, hadith. O jovem conhecer isso e andar no caminho daqueles que andaram aí. Não andar no caminho de desvio, daqueles que começaram a desviar na lógica deles. Então, hoje em dia, um jovem quando diz, e hoje em dia é haram, e hoje em dia um homem consegue, e hoje em dia você pode conseguir, hoje em dia fitna, hoje em dia aquilo, hoje em dia você está a colocar a juventude num barco onde muitos outros jovens podem cair por tua causa. Porque você acha que só quem tem que ter imane, quem pode estar na tendência correta, são aqueles que passaram. Você hoje não consegue, porque você está a viver em Moçambique no século XXI, não sei o quê. Vou repetir o hadith de Sayyidina Uqbata bin Amir, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: Inna Allah la ya'jabu min ash-shab laysat lahu sabwa. Allah tem apreço, Allah tem admiração, Allah tem gosto, Allah tem aquele carinho, Allah tem carinho por um jovem que não tem tendências para o desvio, a inovação, o haram, essas todas as coisas. Mantenha-te firme, jovem, para adquirir quando Allah tem essa coisa, tem esse apreço, tem esse carinho por ti como jovem. A bênção de Allah cai por ti automaticamente. Não faça as coisas por lado emocional. Não faça as suas paixões seu Deus. Não faça o seu achismo a verdade. Faça a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Faça tudo à luz da sunna. A sunna é quem tem que te orientar. Certo, errado. Inovação, não inovação. O resto, deixa. Por isso que, meu querido e amado irmão, jovem, você só será abençoado à luz da sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.